Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Assim seja. Vamos agora nos acalmando, vamos assim nos sintonizando com os amigos espirituais aqui presentes e vamos elevar os pensamentos a Deus nosso Pai, agradecendo a Ele pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Obrigado por esta oportunidade de aprendizado, que o Senhor permita que os amigos espirituais aqui presentes nos envolvam, nos intuam para uma melhor compreensão das lições de hoje. Pai querido, nós agradecemos pelo nosso Mestre amado Jesus, esse irmão maravilhoso que veio nos apresentar o Senhor como nosso Pai de infinita bondade. Obrigada, Pai, pelo Consolador, essa doutrina maravilhosa que nos explica os porquês da vida, que nos mostra a sua justiça perfeita. Muito obrigada, Pai. Que o Senhor nos envolva no seu amor, na sua paz, que nos livre de todo mal e de toda má influência. Guarda-nos, Pai, junto ao teu coração, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre a convivência. Será que nós, os seres humanos, fomos criados para viver em sociedade ou para viver isoladamente? Olha. Pois então, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele também levantou essas questões. Então, no capítulo 7, sobre a lei de sociedade, Kardec perguntou à espiritualidade maior se a vida social é da natureza, é natural a vida social? E os irmãos superiores responderam: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade, porque Deus não deu o dom da palavra e outras faculdades necessárias para a relação em grupo. Ele não nos deu essas faculdades inutilmente. Né? Então, de fato, se Deus nos deu o dom da fala, é para que nós pudéssemos nos comunicar, não é fato? E como é que nós iríamos nos comunicar se não vivêssemos em grupos? Com quem o ser humano iria falar? Com ele mesmo? Estranho. Então, realmente, o Pai nos deu algumas faculdades para que vivêssemos em sociedade, vivêssemos em grupo. Ele não nos deu nada de inútil. Né? E Kardec também perguntou: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? E os espíritos superiores responderam: sim, porque os homens buscam a sociedade por instinto e porque devem todos concorrer ao progresso, ajudando-se mutuamente. Então nós só vamos evoluir se convivermos uns com os outros. Não é fato? Que a gente tem que aprender com as diferenças.
isso tem que viver em sociedade e não isoladamente, né? E Kardec perguntou também: procurando a sociedade, não obedecerá o homem a um sentimento pessoal? Ou terá ele, nesse sentimento, um objetivo providencial mais geral? E os irmãos superiores responderam: o homem deve progredir, e não o fará sozinho, porque não possui todas as faculdades. É-lhe necessário o contato com outros homens. No isolamento, o homem se embrutece e se enfraquece. Portanto, nós vamos adquirir faculdades e dons que ainda não temos na convivência com os outros. O ser humano só vai evoluir em sociedade, em grupos. Isoladamente, como que nós vamos evoluir? Como nós vamos saber dos nossos defeitos ainda que possuímos? Não é? Como eu vou saber se eu tenho inveja? Se eu sou egoísta? Se eu sou ciumenta? Se eu sou ambiciosa? Se eu sou avarenta? Como que eu vou saber? Se não for convivendo com outras criaturas. Não é mesmo? Então é assim que nós vamos o quê? Nós vamos evoluir. Convivendo com outras pessoas. Aí sim nós vamos adquirir outras faculdades. Não é mesmo? Que nós ainda não possuímos. Porque ninguém tem todas as faculdades. E é nessa união social que nós vamos nos completar mutuamente. Nós vamos aprender com os outros algumas coisas e os outros vão aprender outras coisas conosco. E assim vai nesse intercâmbio, né? E aí a gente pergunta o seguinte: mas por que será que é tão difícil a convivência? Se é um dever, uma obrigação do ser humano, a vida em sociedade, por que será que é tão difícil essa convivência? Porque nós somos diferentes. Cada ser humano é um mundo à parte. Cada um tem os seus sentimentos, tem os seus pensamentos, as suas opiniões, as suas emoções diferentes um do outro. Cada um é um mundo à parte, né? E aí, o grande desafio é conviver com as diferenças sem viver em conflito, não é? E para isso nós vamos ter que o quê? Desenvolver algumas faculdades que talvez ainda não tenhamos, como a paciência, a tolerância, não é mesmo? Pois é. É preciso aceitar o outro como o outro está, porque cada um de nós está em um estágio evolutivo diferente, né? E aí nós vamos encontrar aqueles que afinizam conosco e aqueles que não. E nós estamos aí num emaranhado de emoções, de pensamentos, de sentimentos diferentes. Nós estamos imergidos como peixes nesse mar de emoções diferentes. E nós precisamos conviver com isso equilibradamente. É fácil? Não, não é. É o nosso grande desafio, né? Mas
é necessário que assim estejamos para que possamos evoluir, né? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos traz uma mensagem intitulada Sociedade Humana, que diz assim: em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria. E assim é, né? A vida é um grande solo onde nós estamos semeando e estamos colhendo. Hoje a gente colhe o que plantou ontem. E vamos colher amanhã o que estamos plantando agora, hoje. Não é fato? Então, ninguém está convivendo com pessoas que não deveria conviver. Por incrível que pareça, porque muita gente vai dizer assim: ah, mas eu não mereço aquele chefe que eu tenho. Ah, eu não mereço ter que conviver com determinada pessoa, né? Uma pessoa difícil. Mas o fato é que todos nós estamos exatamente com quem a gente precisa estar, né? Aquela pessoa difícil que está no nosso convívio ali, ela é um teste, né? Ela é um instrumento que Deus coloca no teu caminho para que você se conheça melhor. Mas como assim? É simples. O nosso amigo, aquele que tem afinidade conosco, aquele que gosta de nós, esse não vai jamais apontar os seus erros, os seus defeitos, as suas más tendências, suas falhas. Ele nunca vai fazer isso, por quê? Porque ele não quer te magoar, ele não quer te contrariar, não é? Agora, o inimigo, ele não vai ter receio em te magoar. Ele não vai ter esse filtro, né? Ele vai falar a verdade a seu respeito. Ele vai jogar na sua face as suas falhas, né? Os seus defeitos. E aí, nós vamos o quê? Nós vamos nos olhar, nós vamos nos observar e perceber que realmente ele tem razão. E aí nós vamos buscar nos corrigir. Então, de alguma maneira, essas criaturas estão trabalhando a nosso favor, mesmo que pareça o contrário, né? Mas elas estão trabalhando a nosso favor. E nós vamos receber da vida sempre de acordo com o que nós dermos, né? É da lei que cada um receba de acordo com o que deu. Por isso que Jesus disse que tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também assim a eles, né? Então, se eu recebo algo desagradável das pessoas que eu convivo, é porque certamente eu dei a elas isto. E agora eu recebo. É assim. É a lei de causa e efeito. Então cada um vai receber de acordo com o que deu. Isto é da lei. E nós vamos ter como primeira escola de convivência o nosso lar, né? É no cadinho doméstico que nós vamos aprender a conviver. Conviver em paz, né? Porque é ali dentro do lar que nós vamos exercitar certas virtudes.
Por exemplo, a paciência, a tolerância, o perdão, né? A renúncia, o respeito, né? A gentileza, é dentro do lar. É a primeira escola. A família é o nosso primeiro compromisso com Deus. Então é ali dentro do lar que nós vamos aprender a conviver em grupo, para depois levar para fora, para a sociedade maior aí, a família maior para fora, né? É ali que nós vamos aprender a conviver com as diferenças. A gente aprende em casa e leva para a rua, né? Aprender a conviver com as diferenças, sem atrito. Para conviver melhor com as diferenças, temos que controlar certos defeitos que ainda temos, como a irritação. Né? A gente ainda se irrita, não é assim? Temos que evitar o mau humor, temos que aprender a lidar com os desapontamentos, porque vai haver criaturas que vão nos desapontar, né? Nós vamos ter criaturas que vão nos iludir, né? Então você tem que saber lidar com a desilusão, com os desapontamentos, sem se, as contrariedades, principalmente a contrariedade, não é? Já pensou? Se nós não soubermos controlar a nossa cólera, toda vez que nós formos contrariados nas nossas opiniões, nas nossas vontades, nós vamos virar o Hulk, né? A gente precisa controlar isso. Aí vai virar o Hulk, vai quebrar tudo que tiver pela frente, vai agredir o outro fisicamente? Não. Então precisa se fazer um trabalho, né? É um trabalho contínuo aí de autodomínio. Dominar a sua ira, a sua cólera, porque nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente quer. Nem sempre a nossa opinião, a nossa vontade vai ser respeitada. Não. Né? Muitas vezes nós vamos ter que ceder para que se faça a vontade do outro e não a nossa. E isso tudo nós temos que fazer um exercício diário, contínuo de tolerância. Não é mesmo? Para conviver em paz. Para conviver em paz. Porque Emmanuel disse sabiamente que as leis de Deus marcaram a paciência na condição de selo da paz. Então a gente precisa aprender a conviver pacificamente, ter paciência. Ah, mas eu não tenho. Busque adquirir. Porque essa é uma virtude importantíssima. A paciência. Né? Hermance Dufaux, no livro Receitas da Alma, ela traz uma mensagem que se chama Pacifique seu grupo. Ela diz assim: nos labores em equipe, não espere somente êxito e ventura, porque nós não vamos ter sempre, né? É justo que anseie por alegria e encanto, harmonia e paz nas relações. Entretanto, recorde sempre que tais conquistas de amor solicitam esforço e abnegação, entendimento e perdão, renúncia e paciência. Olha lá, paciência.
E a gente precisa adquirir paciência e tolerância, né? Porque se nós queremos ser tolerados, nós temos que tolerar o outro, né? É na mesma moeda que vai ser, né? Se eu quero ser tolerada, porque eu também tenho defeitos, eu também vou errar, porque eu não sou infalível, e eu quero a tolerância do outro para com as minhas falhas. Então eu tenho que ter tolerância para com o outro, né? E o irmão José, ele nos diz que só sabe amar aquela criatura que já aprendeu a tolerar. Por quê? Por quê? Porque nós amamos criaturas imperfeitas, não é assim? Os nossos amados trazem consigo seus vícios, seus defeitos. E nós amamos eles assim mesmo. Por quê? Porque nós toleramos as suas imperfeições. Então só sabe amar quem sabe tolerar. E é verdade. Não é mesmo? É. Então a gente tem que procurar viver em sociedade, suportando as diferenças dos outros, aceitando o outro como está, para que a gente também seja aceito como a gente está. Porque não haverá convivência pacífica se não soubermos tolerar, se não soubermos renunciar, né? Nem tudo vai sair do nosso jeito, como a gente quer, como disse Hermance Dufour aí na mensagem, não é mesmo? Nem tudo vai sair como nós gostaríamos, não é? Vai haver aí as contrariedades da vida e nós não podemos virar um bicho. Né? É a oportunidade da criatura trazer as virtudes que estão dentro de si para fora. A paciência, a tolerância, não é? Conviver pacificamente com as diferenças, não é verdade? Nós estamos todos interligados, né? Como eu disse há pouco, estamos aí todos juntos dentro de um imenso organismo. Então, temos que viver pacificamente. E a oportunidade é esta. Nós só vamos evoluir se tivermos contato com outros seres diferentes de nós. Isoladamente, o ser humano não vai conseguir evoluir, né? Porque ele só consegue desenvolver certas virtudes em contato com o outro. Não é fato? Então a gente tem que buscar viver em paz com o outro, né? Evitando aí aquele pavio curto, né? A tolerância zero, a paciência zero, não é assim? Se queremos viver em paz, temos que tolerar o outro, para que o outro nos tolere, não é mesmo? E assim, um vai aprendendo com o outro, né? Com as diferenças, um vai aprendendo com o outro e vai evoluindo, vai progredindo moralmente e intelectualmente. Nós vamos crescendo. Vivendo isoladamente, não tem como ter esse termômetro para ver a quantas anda a nossa paciência, a quantas anda a nossa tolerância, não é? Então precisamos viver em contato com os outros, né? Precisamos viver. Nós somos criaturas sociáveis de fato. Precisamos viver em grupo, não é mesmo? E
que a gente busque aperfeiçoar esse nosso convívio. É preciso viver bem. Ninguém quer viver constantemente aflito, em conflito, em guerra com o mundo. Não é mesmo? A paz começa dentro da sua casa. Então aprenda a conviver com os seus pacificamente e leve para a sociedade essa paz também. Não é? Nós queremos um mundo tranquilo, um mundo sem guerra, sem conflito, sem violência, mas isso tem que ser cultivado dentro de cada um. Um mundo melhor só será melhor se houver criaturas melhores. Então nós temos que buscar nos lapidar, buscar nos melhorar um pouco mais a cada dia. E a primeira escola, o exercício imediato é no nosso lar. Né? E é dali que vai partir para a sociedade o nosso convívio melhor. Não é mesmo? Então que a gente possa buscar conviver bem. Né? Conviver em paz, aceitando o outro como ele é e como ele está. Porque perfeição ainda não existe aqui no nosso planeta. Não é mesmo? Bem, para nós encerrarmos a nossa reflexão de hoje, eu trouxe uma mensagem de André Luiz que se chama No Rumo da Paz, que está no livro Astronautas do Além, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que diz assim: lembremo-nos sempre de que a criatura humana, seja qual for a condição em que se encontre, conquanto as imperfeições ou fraquezas que ainda carregue, é um anjo em formação, caindo às vezes para levantar-se e aprender as lições do bem com mais segurança. E, segundo as leis da evolução, toda criatura, a fim de burilar-se, é chamada a esforço máximo, no qual a dificuldade e o sofrimento estão incluídos por ingredientes de progresso e sublimação. Muita paz a todos. Assim seja.